Bom, eu na verdade eu não encerrei o assunto educação, até porque as perguntas tomaram um certo tempo. E eu resolvi parar aqui porque para mostrar para vocês agora que a educação deles, porque a gente fala em educação, a gente pensa em escola, pensa em faculdade, né? A educação deles é completamente diferente da que nós temos hoje. Né? Completamente não, mas bastante diferente. Né? Eles, na verdade, tinham uma forma de educação diferente, e lá nos Estados Unidos e na Inglaterra ainda permanece esse legado que veio já desde os tempos lá da Renascença, né? Com as primeiras universidades. Então eu coloquei aí alguns pregadores e teólogos contemporâneos, junto com o John Owen, que está ali no meio, né? Não sei se vocês conhecem todos aí, mas todos eles são de destaque. Alguns já estiveram no Brasil em conferências. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aí são os títulos que eles têm, né, depois dos nomes, que chama atenção. O que eles têm em comum aí? Exatamente. O BA. O que é esse BA? Bacharel em Artes. Bacharel em Artes. Né? O único que não tem BA é o Don Carson, que tem um BS ali, tá vendo? Bacharel em Ciências. Mas a maioria deles é bacharel em Artes, e depois alguns são mestres em Artes também. Né? É o caso ali do Packer, é o caso do John Owen, são mestres em Artes. O que significa isso? Significa que eles iam para a universidade, daí eles aprendiam pintura, música, é isso? Escultura. Não, gente, na verdade esse artes aí são as artes liberais. É uma outra forma de você encarar a educação, disciplinas diferentes. E uma coisa que me chamou a atenção desses indivíduos aí é, por exemplo, saber que o John Piper é formado em literatura. Que o Mark Dever é formado em história. Oh, mas não são formados em teologia? Não, eles não são formados em teologia. O Don Carson ali é bacharel em ciências, né? Ele é químico, formado em química. O que é isso? Por que é assim? Por que é diferente de como é o nosso esquema aqui? Né? As nossas faculdades já são faculdades que elas são profissionalizantes. Isso, na verdade, para o puritano não encaixava bem. O puritano não ia gostar muito do tipo de ensino que nós temos, né? Que é um ensino muito limitado do ponto de vista deles. A educação liberal, ela é diferente. Ela tem um outro foco. Aqui também, nessa parte da educação dos puritanos, depois nós vamos, na verdade, ver o que é com mais detalhes isso aí. Isso aqui é só ilustração, né, que eu estava colocando para vocês. Os reformadores tiveram um impacto tremendo na educação dos puritanos. E aí a gente vê aí, por exemplo, o Lutero. Olha só como é que é a perspectiva, de onde é que parte a perspectiva. Isso, evidentemente, ele escreveu quando ele não tinha filhos ainda, né? Depois ele teve, acho que 6, não me lembro quantos eram, acho que eram 6 filhos. Se tivesse filhos e pudesse dar conta disso, eu os teria a estudar não apenas línguas e história, mas também canto e música, juntos à matemática. Os gregos antigos treinaram seus filhos nessas disciplinas. Eles cresciam para serem pessoas de habilidades extraordinárias, subsequentemente aptas para tudo. Esse aptas para tudo é a chave. A preocupação da educação nas artes liberais é que o indivíduo seja apto para tudo. A formação dele é aquela coisa, todos nós percebemos quando olhamos para a juventude a dificuldade que o jovem tem de saber que tipo de caminho ele vai seguir na faculdade, né? O que ele vai fazer? Isso é uma dificuldade inerente ao nosso sistema educacional, em que nós colocamos o indivíduo para escolher muito cedo o que é para ele fazer sem que ele saiba nada. Ele não sabe. Como é que ele vai escolher se ele não sabe? Né? O menininho pequenininho quer ser bombeiro, quer ser policial, que é o que ele conhece. Né? Quem é que tem vocação para trabalhar, por exemplo, em economia? Se o cara nunca viu economia, ele não sabe o que é economia, ele não entende o que é economia.
Como é que ele vai ter vocação para fazer ciências políticas se ele não entende nada, ele não sabe o que é isso? Ele tem 14, 15 anos, como é que ele vai saber o que é ciências políticas, ciências sociais? Não sabe. Né? Então, isso é um problema do nosso sistema educacional. O deles não tinha isso. Na verdade, você vai aprender sobre tudo. E aí você vai estar apto para tudo. E você vai ser dirigido pelos teus próprios professores e pelos teus pais, de acordo com as tuas aptidões, né, para o caminho mais adequado para você ser usado para o bem de todos, dentro daquele conceito que a gente já falou em relação ao trabalho. A educação liberal visa isso, alta capacidade e flexibilidade, aptidão para tudo. Eu lembro quando eu estava estudando no mestrado, que eu nunca concluí, e na época, isso foi lá em 99, eu acho 2000, não, acho 99. E aí me chamou a atenção que lá na universidade se comentava da troca, se comentou assim, né, que a HP, a empresa HP, tinha tido pela primeira vez uma presidente mulher, né, na época. E a HP, vocês sabem, é uma empresa de tecnologia, uma das maiores empresas de tecnologia. E o que me chamou a atenção não foi esse aspecto que eles destacaram, presidente mulher. Isso aí não me chamou a atenção em nada. O que me chamou a atenção é a formação dela. Ela era formada em filosofia e história medieval. Presidente de uma empresa de tecnologia. Isso me chamou a atenção e na época eu não entendi, né? É que é um outro sistema educacional. É isso aqui, certo? Você é formado para ficar apto para qualquer coisa, certo? Eles constroem a tua mente para que depois você possa ser dirigido para aqui ou para lá, né? Conforme as oportunidades. E aí nós temos o modelo, né, que já vinha lá da Idade Média, da Renascença, né? Que é a educação clássica, com o trivium e o quadrivium. A gente não vai entrar em detalhe nisso, mas você começava estudando ainda muito novo, você começava estudando o trivium, educação clássica. Você estudava a lógica ou dialética, a gramática e a retórica. Na lógica você estudava o que pensar, quais são as ideias. Na gramática você estudava como essas ideias são simbolizadas. E na retórica você estudava como essas ideias são transmitidas e trocadas, né? Então você era capacitado a pensar, era capacitado a escrever, era capacitado a ler, era capacitado a falar e se expressar, né? Começava assim, essa é a base de tudo. Se você não tiver isso aí, você não pode ir para frente. Depois, tendo o trivium, você ia para o quadrivium, e lá você então estudava aritmética, música, geometria e astronomia. Aqui, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa música aí, tá? Não é a música instrumental, é a teoria musical, né? É a parte intelectual da música. Eles estudavam as questões de harmonia e coisa. Quem é músico aqui, o Rafa aí, que saberia melhor isso, né? Mas não confundo, tá? Não é que eles estudavam música, estudavam instrumento. Isso era fora daí. Isso era uma das belas artes. Certo? As belas artes são diferentes das artes liberais. Sim. Isso. Na verdade, todos eles têm ligação, né? E um se alimenta no outro. E é claro que conforme o conhecimento foi evoluindo, outras coisas foram acrescentadas. Isso aqui ainda é um modelo mais restrito, que veio ainda da Idade Média, as universidades tinham construído assim. Em Harvard... Ver se eu tenho isso aqui. Acho que não. Então, como nós vimos ali, a base eram sempre o estudo das escrituras. Mas em Harvard, além deles estudarem as escrituras nas línguas originais, sempre nas línguas originais, e exporem a teologia, eles também estudavam matemática, astronomia, física, botânica, química, filosofia, poesia
história e medicina. Um historiador escreveu assim sobre a tradição inicial em Harvard. Não havia distinção entre uma educação liberal e uma teológica, e suas duas fontes eram, primeiro, o calvinismo e, segundo, Aristóteles. Para o puritano é insuportável separar o mundo natural do espiritual. Não se separa isso. Tudo é de Deus. Então você nunca faz essa separação. É muito interessante porque você vê indivíduos como Jonathan Edwards, por exemplo, que é talvez um dos maiores teólogos, como o Dr. Lloyd Jones falou, né, o Monte Everest, talvez um dos maiores teólogos que já viveu, depois do apóstolo Paulo e dos apóstolos em geral. Ele tem publicado estudos sobre aranhas, sobre ótica, sobre luz, né? Isso tudo disponível. Isso ele acho que a maioria deles é de quando ele tinha 15, 16 anos. Então esses indivíduos eram extremamente capacitados em todas as áreas do conhecimento, eram muito exigidos, né? E para os puritanos a visão era que nenhum conhecimento é completo se tiver só conhecimento religioso. Aí, como nós vimos, no meio reformado, essa tradição permaneceu. E esses indivíduos que são hoje destaque mundialmente como pregadores e fazem diferença, eles todos, nenhum deles simplesmente foi lá e fez um seminário. Isso é inaceitável no meio reformado, né? Que curso você vai fazer? Vou fazer teologia. Não, senhor. Teologia você vai fazer depois. Primeiro você vai se formar, né? Então havia esse pensamento, e há esse pensamento ainda hoje, né? Eles acabam depois fazendo aqui, doutorado em teologia, mestrado em teologia, mas a formação inicial é uma formação em artes liberais. Essa tradição permaneceu. Aqui tem essa figura, né, da Renascença aqui, em que você vê aí as 7 artes liberais. Ali eu acho que não consigo ver daqui, mas eu acho que é a gramática, né? Gramática, retórica, dialética, aqui é a música, esse dá para ver bem. Aqui não sei se é aritmética, eu acho que é aritmética, geometria, e aqui é astronomia, né? 7 artes liberais. Interessante essa frase aí do Richard Bernard. Que arte ou ciência há da qual um teólogo não careça? Gramática, retórica, lógica, física, matemática, metafísica, ética, política, economia, história e disciplina militar são todas úteis ao ministro. Olha a formação que os caras têm. Não é à toa que esses indivíduos acabam se tornando gigantes. E assim, né, gente, uma coisa que a gente tem que entender, esses indivíduos, esses pastores, eles eram absolutas autoridades no meio social em que eles viviam. Eles interferiam nas vidas das pessoas, né? E normalmente eles eram a pessoa que mais conhecia, que mais tinha entendimento, que mais tinha capacidade intelectual de todas as pessoas que tinham ali. Mais até do que os próprios governantes ali do local. E como eu disse para vocês antes, na verdade já era, o próprio processo de seleção já era um processo extremamente duro e difícil, né? Então já os melhores só é que iam realmente nessa direção. Os escritos do Cotton Mather, que nós vimos várias vezes aí, o Cotton Mather, mostram a familiaridade que ele tinha com mais de 300 autores, que ele cita livremente, incluindo Aristóteles, Cato, Tito Livio, Homero, Ovídio, Plutarco, Virgílio e Tácito. E aí a gente lembra do apóstolo Paulo, né, em Atenas, citando lá em Atos 17, né, citando Epimênides e citando, como é que era o nome do outro? Arato, que eram poetas gregos, que Paulo tinha lido, conhecia, né? Então essa é uma tradição que vem de muito tempo. Só para fazer uma digressãozinha novamente, que eu acho que é interessante às vezes a gente falar de alguns desses personagens, porque eles vão aparecendo aí e a gente não fala nada da vida deles, né? Esse Cotton Mather, ele
eu já falei para vocês, ele escreveu mais de 450 livros. E às vezes quando a gente fala assim uma frase dessa, parece que não significa nada, né? A grande coisa, 450, e daí? Né? Mas faz as contas. Né? Se ele escreveu durante 45 anos, quantos livros por ano? 10 livros por ano. Qual é o autor que publica isso? Né? E ele não tem aí, como alguns autores que a gente tem aí desses pregadores televisivos, né? Que tem assim uma equipe que simplesmente transcreve as pregações, né? Entre aspas, que eles fazem. Né? Não é bem assim. Então, realmente chama atenção. E esse Cotton Mather, ele era, como eu falei já para vocês, ele era neto do John Cotton e neto do Richard Mather, filho do Increase Mather, que foi um dos presidentes de Harvard. Né? Esse Cotton Mather entrou em Harvard com 12 anos, essa era a idade em que eles entravam. Passou facilmente pela prova, a prova era ler e escrever em latim e declinar verbos e substantivos em grego. Essa era a prova que tinha, com 12 anos, certo? Ele passou facilmente por essa prova e foi extremamente bem sucedido, né, na formação dele. Por isso que eu digo para vocês, jovens, né, aprendam, é muito mais fácil que latim, é muito mais fácil que grego, aprendam inglês. Vai abrir um horizonte gigantesco para vocês, né? Porque o mundo sempre teve alguma língua em que as coisas são publicadas, certo? Para que o outro cara do outro país consiga ler. Né? As ideias de Lutero chegaram em Cambridge através do White Horse Inn, que é aquela taverna onde os caras se encontravam, o Cranmer e o Hugh Latimer, e eles se encontravam e liam e aí trocavam. Como é que chegava? Eles falam alemão? Eles não falam alemão, mas eles entendem, leem, sabem tudo de latim, que era a língua da época. Então, todas as barreiras eram quebradas. Aquelas barreiras da Torre de Babel caíam por terra por causa de alguma língua que o Senhor determinou, que é a língua em que há essa comunicação. Né? Então, aprendam, é muito mais fácil, vale a pena, né? Agora sim, né, o que eu vejo é aquela coisa, né? Não, o indivíduo vai aprender inglês para fazer turismo, então ele quer conversação, né? Não busque conversação, busque capacitação em inglês, para que você possa ler obras, né? Conversação é muito pouco, é muito pobre, né? Com certeza o Cotton Mather não fez prova de conversação, né? Vamos um pouquinho mais longe, eu acho que uma coisa importante isso aí, sabe? E não é tão difícil, é só querer. Tem que dar tempo, evidentemente, tem que gastar tempo. Para entrar no Christ's College, que foi lá onde o John Milton estudou, para entrar no Christ's College em Cambridge, você tinha que saber grego e hebraico. Que foi o caso do Thomas Goodwin e do John Milton, por exemplo. Né? Para eles entrarem, eles tinham que saber grego e hebraico para entrar, né? Não aprender lá dentro. Lá dentro você já chega sabendo. É aí que ele agradeceu ali o pai dele, porque ele já tinha tido um tutor e aprendeu com o tutor. Né? O Goodwin, por exemplo, ele pregou o seu primeiro sermão com... Não, isso aqui é do... desculpa, estou misturando aqui. Cotton Mather, ainda falando do Cotton Mather. Pregou o seu primeiro sermão com 17 anos e foi ordenado com 22 e aí começou a trabalhar junto com o próprio pai dele. Né? Com 18 ele já tinha conseguido seu MA, mestrado em artes, com 18 anos. Né? Porque com 12 ele entrava e com 18 ele já era mestre em artes. Deixa eu voltar aqui. Um sujeito chamado Matthew Swallow, ele louvou o seu pastor, John Cotton, que era o avô desse Cotton Mather, pela excelência no conhecimento das artes e das línguas e em todo tipo de aprendizado divino e humano. Acrescentando, nem alimentou ele seu povo com cascas secas de discursos vãos. As pessoas gostavam, qualquer pessoa de qualquer nível gostava de ir lá e ouvir esse sujeito, porque esses indivíduos conheciam sobre tudo. É claro que aqui fica evidenciada a grande relação que há entre os puritanos e a Renascença. Né? O valor que eles davam a essas obras antigas, desses escritores antigos. O C.S. Lewis, ele disse que nunca houve nenhuma tensão entre puritanos e renascentistas,
E os humanistas, né? Humanistas nesse sentido, não é o sentido que tem hoje. Humanistas são esses indivíduos que resgataram o conhecimento humano do passado depois da Idade Média ter enterrado todo o conhecimento que havia. Então, o C.S. Lewis fala, não havia nenhuma tensão entre puritanos e humanistas, porque, na verdade, eles eram as mesmas pessoas, certo? E que a maioria dos clássicos, um clássico, por exemplo, de Cato ou de Tito Livio e tal, eles mesmos que traduziam para o inglês, né? Os próprios puritanos. Então, não há nenhuma tensão aí, evidentemente, que essa valorização ela faz todo sentido. E aí vem uma coisa muito importante, que é esse aspecto aí. E nisso eles estão junto com os reformadores de novo. Toda a verdade é de Deus. Sempre. Não é porque Satanás citou alguns textos bíblicos quando tentou a Cristo no deserto, que aqueles textos bíblicos perderam a força e não vale mais nada porque um mentiroso falou eles. O que ele disse é absolutamente verdade, porque é um texto bíblico, é a palavra de Deus. O fato de Satanás dizer não faz a menor diferença, continua sendo palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós vemos aí essa frase do Richard Sibbes. Ele diz assim, a verdade vem de Deus onde quer que a encontremos. E é nossa, é da igreja. Não devemos fazer destas coisas um ídolo. Mas a verdade, onde quer que a encontremos, é da igreja. Portanto, com uma boa consciência, podemos fazer uso de qualquer autor humano. Isso aí é o que o Leonard Ryken fala, né? As escolas, o pensamento de educação cristão lá nos Estados Unidos não tem nada a ver com o legado dos puritanos e dos reformadores, né? Porque eles querem que os filhos não leiam, não saibam, querem proteger os filhos, não levam para a escola, porque não pode saber, né? E na verdade é a cultura da ignorância, né? Gente, é aquela coisa, eu quando estudei a teoria da evolução, grande coisa a teoria da evolução, você vai lá e estuda, aí quando vem a prova você responde o que a teoria diz, certo? E é tudo mentira. Só isso daí, né? Agora, aqui é uma teoria, e eu posso conhecer a teoria, não tem problema nenhum. O Newton, às vezes, aqui ele vem pregar, ele cita aí algum ensino do budismo. Porque ele citou o ensino do budismo, então agora todo mundo vai para o inferno porque vai acreditar naquilo que ele disse. Claro que não. Cita porque conhece e está errado. Sempre podado e aparado pela sabedoria espiritual que nós temos nas Escrituras. Todo conhecimento humano deve passar por isso, né? Esse Charles Chauncey aí é um dos primeiros presidentes de Harvard, e ele, num sermão de formatura, disse o seguinte, não pode ser negado que toda a verdade, seja quem for que a fala, vem do Deus da verdade. Thomas Shepard, ainda naquela carta que ele escreveu para o filho dele, que estava entrando em Harvard, né? Ele diz o seguinte, lembre-se de que não apenas conhecimento celestial, espiritual e sobrenatural descende de Deus, mas também toda aprendizagem e todas as habilidades naturais e humanas. E, portanto, ore muito ao Pai das luzes e das misericórdias, não somente por um, mas também pelo outro. Aprendizado global sobre tudo que há para ser aprendido. Essa era sempre a perspectiva dos puritanos. Por isso, eles apoiavam todo o estudo das ciências. Olha só o que diz o Richard Baxter. Nossa física, que é uma grande parte da aprendizagem humana, não passa do conhecimento das obras admiráveis de Deus. E terá algum homem a coragem de chamar-se criatura de Deus e ainda reprová-la como vã aprendizagem humana? É ótimo, eles adoravam estudar física, por quê? Porque foi como o grande matemático, o nosso Deus, criou as coisas, como ele quis que as coisas funcionassem, né? E eles veem a mão de Deus em tudo que foi criado por Deus. Olha só essa frase de John Cotton. Estudar a natureza, curso e uso de todas as obras de Deus é um dever imposto por Deus sobre todos os tipos de homens. Era essa a visão que eles tinham, né? Impressionante. Claro que por trás disso aí tudo está a doutrina da graça comum. A doutrina da graça comum, tão enfatizada por Calvino, em que ele mostra o valor de todas as pessoas. Na verdade, a melhor maneira da gente entender o que é a doutrina da graça comum é ler essa frase do próprio Calvino aí.
Ao ler autores profanos, a luz admirável da verdade exposta neles deveria lembrar-nos de que a mente humana, não importando quão decaída e pervertida da sua integridade original, ainda é adornada e investida de dons admiráveis do seu Criador. Se refletimos que o Espírito de Deus é a única fonte de verdade, seremos cuidadosos em não rejeitar ou condenar a verdade onde quer que ela apareça. Agora, claro, se é mentira, nós classificamos como mentira. O nosso parâmetro está aqui. É muito fácil, né? Então eu vejo assim que não há nenhum conflito, gente. É isso que a gente tinha que entender, não há nenhum conflito. Nós podemos pegar e... Eu e o Newton, nós temos conversado, às vezes, o Newton estava lendo um livro lá do Marcelo Gleiser, né? E eu estou lendo um livro do Stephen Hawking, né? E assim, você lê o livro, você vai vendo como os caras falham aqui, ali, eles não têm a luz do Evangelho, né? Então é interessante você ler, né? E a minha fé, ela não é abalada mais nem um milímetro, né? Por eu ver que pessoas que não foram iluminadas pelo Espírito Santo estão agindo de acordo com isso, né? Ainda assim são homens inteligentes e que, portanto, podem nos ajudar a pensar e a refletir sobre uma série de coisas. Então, não vejo por que esse medo tão grande, esse conflito tão grande. Agora, é claro, o que é mentira, né? Isso aí não tenha dúvida. Aí eu só ilustrei, né? Mas é interessante que o Increase Matter, que é o pai do Cotton Mather, ele encorajou os alunos de Harvard, a encontrarem um amigo em Platão, um amigo em Sócrates e em Aristóteles. Então, foi essa expressão que ele usou, amigos, né? Então, ali, isso aí é daquela pintura do Rafael, né? Não deste Rafael, né? mas do Rafael renascentista, pintor renascentista, que tá lá, é uma pintura que tem lá no Vaticano, né? De toda a filosofia, então aparecem todos os filósofos ali. Daí aí você tem, esse aqui é o Sócrates, aí lá você tem o Platão, e o Aristóteles, né? Esses três, um foi discípulo do outro, né? Mas eu não lembro qual é a ordem. É fácil de lembrar, eu pelo menos lembro assim, é a ordem alfabética, só que é o contrário. O Sócrates é o primeiro, aí depois vem o Platão e depois o Aristóteles. O Platão foi discípulo do Sócrates e o Aristóteles foi discípulo do Platão. É fácil de lembrar. O Aristóteles é o último. Para encerrar essa parte de educação, está aí uma frase na verdade esse título é Educação Completa e Generosa, vem lá do John Milton, né? Chamo de uma educação completa e generosa aquela que capacita um homem para atuar justamente, habilidosamente, magnanimamente em todos os ofícios, tanto privados como públicos, de paz e de guerra. Aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente fala de privado e público, a gente pensa hoje em dia em iniciativa privada e iniciativa pública. Não tem nada a ver com isso aí, tá? Quando ele fala ofícios públicos, ele está se referindo a, por exemplo, no pensamento puritano, o que é um ofício público? O meu trabalho, o fato de eu ser um membro da igreja, né? Esses são públicos. Quais são os privados? Eu ser um bom amigo, um bom marido, um bom pai. Então a educação, ela servia para... Tudo isso aí, no pensamento puritano, ela servia para que você fosse capacitado para ser o melhor possível em cada um dos seus chamados, os diversos chamados que a gente tem, né? O Samuel Willard, ele fala ali, que eu acho que é interessante para a gente encerrar essa parte de educação, ele fala que a palavra de Deus e a regra da religião nos ensinam não a destruir, mas a aperfeiçoar cada faculdade em nós, para a glória de Deus que as deu a nós. A educação no pensamento puritano tinha o propósito de pegar um indivíduo, né, de pegar aqui o Augusto e fazer dele o melhor Augusto possível. Porque isso é para a glória de Deus. Na verdade, gente, isso tudo fecha dentro de toda a questão da consagração do indivíduo
para a glória de Deus. O objetivo de Deus é que o Rafael seja o melhor Rafael possível. Não é para ele não ser o Rafael, não é para ele ser uma outra pessoa. É para ele ser o melhor Rafael possível, que o Moisés seja o melhor Moisés possível, que a Adriana seja a melhor Adriana possível. Isso é o que tinha na cabeça de cada puritano. E ele se preocupava isso em relação a ele mesmo e se preocupava em relação àqueles que ele tinha alguma influência, como pastor, ou como pai, ou como marido. Então, eles procuravam investir na vida das pessoas nesse sentido. Na verdade, gente, é uma coisa assim um pouco já escatológica, né? Na verdade, ser o melhor Alexandre que pode existir, é exatamente o que o Alexandre vai ser quando estiver no céu. Essa é a ideia. Nós não vamos ser uma outra pessoa, nós vamos ser nós mesmos. Eu sempre digo que a gente vê a força que o Espiritismo tem no Brasil, né? Eu sempre digo que o Espiritismo, para mim, é desesperador. Se ele fosse a verdade, eu já tinha me matado. Porque ele é das religiões mais desesperadoras que existem. Porque é uma religião de aniquilação da identidade. Isso é insuportável. Isso Deus jamais faria. Né? E o pessoal acha que é uma esperança e tal. Eu não tenho a menor esperança nisso aí. Para mim é péssimo. Isso aí não é boas novas, coisa nenhuma. Isso é o pior plano que poderia existir, é esse aí. Na verdade, é bem ao contrário. Você é quem você é e você sempre vai ser quem você é. Só que sem o pecado. Só que um novo eu, um novo você. Os puritanos queriam começar essa obra aqui. E a educação tinha um papel muito importante nesse sentido. Ok, gente, vamos falar rapidamente da ação social. Acho importante colocar essa frase do Leland Ryken só como um marco aí disso que a gente está vendo dos puritanos. Estudar o puritanismo é explorar o que significa manter um equilíbrio paradoxal entre polos de pensamento. A doutrina puritana é um vasto equilíbrio de opostos em potencial, mantidos sob harmoniosa tensão. Alguns exemplos incluem fé e razão, intelecto e sentimento, lei e graça, as vidas contemplativa e ativa, este mundo e o mundo eterno, teoria e prática, otimismo e pessimismo. Eles conseguiam manter neles cada uma dessas coisas, uma em perfeita harmonia com a outra, e isso acho que faz parte e é uma das grandes marcas do gênio do puritanismo. Né? É a capacidade de manter essas coisas aparentemente paradoxais, vivendo em harmonia no pensamento dos indivíduos. Né? Isso é coisa preciosa. E aqui na ação social a gente também vê eles tratando disso. É claro que esse assunto da participação social é um assunto difícil, problemático. Porque aí o paradoxo pega pesado e a gente tem uma série de problemas. Nós vimos, com o que nós já falamos até agora, de trabalho, dinheiro, família, educação, nós vimos que o puritano se preocupava muito com a sociedade, certo? E essa preocupação com a sociedade pode levar, evidentemente, e acabou levando, né, em muitos aspectos entre os puritanos, pode levar a um envolvimento político. E a dúvida é a seguinte: como é que um cristão se envolve politicamente? Ou se ele deve se envolver politicamente? Então é uma área muito problemática. Vejam lá o que o Thomas Cartwright fala. A comunidade deve se fazer concordar com a igreja, isto é, com princípios cristãos. Como a igreja é o fundamento do mundo, é apropriado que a comunidade, que é construída sobre esse fundamento, seja formada de acordo com ela. Será que a igreja deve dizer como que deve funcionar o mundo? Isso é sempre um ponto de tensão. Sempre um ponto de tensão. E essa tensão está acontecendo de novo aqui no nosso país, que a gente está envolvido com uma eleição presidencial, e isso aí vem à tona novamente. Né? Ao mesmo tempo, você vê na história da igreja indivíduos no passado que se recusaram, por exemplo, até a ser um juiz, por exemplo, né? Porque não viam como eles poderiam permanecer fiéis, sendo cristãos e sendo juízes ao mesmo tempo. E vemos também indivíduos que acabaram tomando o poder, ou tendo o poder nas mãos, e aí aconteceram coisas não muito agradáveis. No caso dos puritanos, e aí eu coloquei até uma imagem aí, isso aí é uma imagem de uma das sessões de julgamento do episódio extremamente triste
da história do puritanismo, e aí, claro, do puritanismo americano, não do inglês, que é a história das bruxas de Salem. E essa é uma mancha. Porque assim, gente, olha, hoje a gente vê aí, né, o povo evangélico falando, porque o aborto, porque o casamento homossexual, homoafetivo e tal, todos esses assuntos que estão aí vindo à tona aí, a pergunta sempre é a seguinte: tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar os cristãos como governantes. E aí faz o quê? Vai matar? Porque nós tivemos o caso da Mary Latham, uma moça de 18 anos que foi enforcada porque ela adulterou, lá na Nova Inglaterra. E os caras ficaram até assim, eles tinham acabado de colocar a lei, baseada no Velho Testamento, de que quem adulterasse era passível de morte. Pergunta é, faz o quê? Mata? O que você faz com os caras? Eles estão aí, a sociedade é essa aí. E agora? Então, isso é sempre um momento difícil, um assunto difícil, uma questão muito complicada. Muito complicada, em que a coisa não é assim, a gente não consegue achar respostinhas fáceis. E eu vejo que o que se vê muito por aí são respostinhas fáceis onde não houve suficiente reflexão, né? O Dr. Lloyd Jones, ele fala aqui nesse Vida no Espírito, até nesse livro aqui, Vida no Espírito, né, da série de Efésios, ele fala uma hora aqui, até meio assim, né, porque eu já sabia dele, que ele com política ele não gosta, né, então ele fala assim: entrar nos domínios da política não é comigo. Já estive abominando o fato de que a igreja faz muito disso. Então ele odeia isso aí. E aí, quando ele foi aqui naquele outro livro, no Puritano, Suas Origens e Seus Sucessores, foi fazer uma análise do declínio do puritanismo, por que aconteceu, ele fala isso aqui, ó. Quais as causas do fracasso? Por que eles assumiram o poder e depois aí foi tudo por água abaixo? Então é uma análise do que aconteceu entre 1640 e 1662 na Inglaterra, certo? Quais as causas do fracasso? A primeira causa, eu diria, foi a mistura de religião e política. Misturar política e religião na igreja é sempre um perigo. Oxalá aprendamos a lição de 1640 a 1662 e nos mantenhamos livres desses entrelaçamentos mundanais. Lutemos no combate do Senhor com armas espirituais. Mas vejam que é uma visão diferente da do Thomas Cartwright. Então aqui há uma tensão. Há uma tensão. E o Dr. Lloyd Jones, ele não tinha a menor dúvida de que aconteceria com a igreja da Europa o que realmente aconteceu, que é o quê? A morte dela. Por quê? Porque todo mundo começou a pregar política nos púlpitos. Isso aconteceu antes da igreja acabar. E a igreja acabou logo em seguida, certo? E isso está acontecendo no Brasil, infelizmente, né? Púlpitos são usados para pregar política, as armas espirituais foram largadas, começou-se a usar armas carnais. Vamos tomar cuidado. Eu quero falar aqui não da ação social ruim, desse tipo aí, em que há tensão, em que há dúvidas, mas eu quero falar daquilo que tem de bom, daquilo que a gente pode aprender com eles. Infelizmente tem esses episódios ali que são lamentáveis, né? Esse mesmo das bruxas de Salem, se você tiver uma oportunidade alguma hora de ver em detalhes, foi uma série de barbaridades que aconteceram. Uma série de barbaridades. E aí deu no que deu, né? 24 pessoas foram mortas, né? Oficialmente pelos magistrados lá da Nova Inglaterra. A busca do bem comum. Isso os puritanos têm alguma coisa para nos ensinar. Isso, na verdade, nós até já vimos, né? A gente sabe isso, que a sociedade, do ponto de vista deles, era uma rede de pessoas interdependentes e que cada um exercendo seu chamado fazia bem para o outro. E aí a sociedade girava e funcionava, e cada um fazendo seu papel, ela funcionava bem. E eles tomavam muito cuidado em relação a uma série de coisas, que a sociedade realmente fosse boa, que houvesse segurança nela, né? Uma coisa interessante que eles tinham nas leis lá da Nova Inglaterra, e aí essa é uma lei interessante, ninguém podia viver, nenhuma pessoa solteira vivia sozinha. Interessante, né? Isso aí era uma medida para evitar algumas das barbaridades que acontecem na nossa sociedade, né? E, havia sempre, como as famílias eram famílias muito sólidas e que a autoridade do pai era autoridade para valer, e o que ele dizia valia, então, na verdade, havendo essas casas em que há esse respeito e esse cuidado, então os jovens
não tinham muito espaço para fazer as loucuras que infelizmente os jovens fazem. Então eles tomavam medidas práticas nessa direção. Aí tem essa frase, né? O comerciante ao comprar e vender, o artesão pela sua ocupação deve providenciar, e o artesão pela sua ocupação deve providenciar para a comunidade as mercadorias necessárias e suprimentos suficientes para todos. O proprietário, ao arrendar terras a um preço moderado, deve fornecer campos e casas aos arrendatários e baixas taxas de aluguel. O agricultor deve lavrar o solo com a diligência apropriada e assim produzir as safras, aluguéis e provisões necessárias para si mesmo e para a comunidade em geral. Então, é uma preocupação deles em que houvesse sempre justiça social e papel social sendo desempenhado adequadamente por cada um dos atores que fazem parte da sociedade, né? Ação social puritana. A primeira coisa que vem à mente quando a gente fala em ação social é o quê? Cuidado com os pobres, né? Essa é a tendência nossa. É a primeira coisa que vem à mente. E realmente a Tiago 1,27 diz que a religião pura, ela consiste em visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado do mundo, né? A religião pura e sem mácula. Os órfãos e as viúvas, na época, eram os mais pobres dos pobres, né? Aqueles que não têm condições sequer de dar uma virada na vida. Então eles tinham essa preocupação, nós já vimos quando falamos de dinheiro, a preocupação deles em cuidar dos pobres é enorme. Richard Bernard, um fim principal de todas as nossas ações sociais, empregos políticos e empreendimentos tangíveis em nossos chamados particulares deve ser dar aos pobres. É claro que ele tem em mente aí Efésios 4:28, né? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para ter com que ajudar ao necessitado. William Perkins, quaisquer ganhos acima de uma justa manutenção patrimonial devem ir diretamente para o bem dos outros. Devem ir diretamente para o bem dos outros. O alívio do pobre, a manutenção da igreja. Thomas Lever, homens ricos deveriam guardar para si mesmos não mais do que necessitam e dar aos pobres tanto quanto eles necessitam. Isso aí é interessante, é uma coisa difícil de fazer, mas muitos deles faziam, né? Eles entendiam que o dinheiro não era deles. Claro, tudo está interligado. O dinheiro não é meu, o que sobrou, evidentemente, o Senhor quer que eu faça alguma coisa com aquilo, e aí eu ponho a minha cabeça para funcionar, para saber o que o Senhor faria para fazer, como o Nilton pregou aqui de manhã, em nome do Senhor, né? Qualquer coisa que eu faça que seja em nome do Senhor. Já que é dele, o dinheiro não é meu, eu sou um mero administrador. É claro que nisso aí tudo falar é fácil, e aí eu acho que é interessante a gente observar alguns exemplos, né? O teólogo anglicano, Lancelot Andrewes, aquele primeiro lá, ele observou em 1588 que as igrejas calvinistas de refugiados em Londres foram capazes de fazer tanto bem, nas palavras dele, que nenhum de seus pobres é visto nas ruas a pedir. As igrejas cuidaram dos seus pobres ali, e aí não havia mendigos ali pedindo. Esta cidade, e ele lamentou que esta cidade, a abrigadora e mantenedora deles, não seja capaz de fazer o mesmo bem. Então, a igreja que cuidava disso. John Fox, nesse livro aqui, até eu encontrei onde é que estava esse trecho, no livro dos Mártires. O John Fox, ele fala um pouco do John Hooper. John Hooper foi queimado pela Rainha Maria a Sanguinária. E ele fala um pouco do John Hooper, e ele fala que ele mesmo, o próprio John Fox, testemunhou na casa de John Hooper em Worcester uma mesa posta, com boa quantidade de carne, isso nas palavras dele, e cheia de mendigos e gente pobre. Por investigação, Fox soube que Hooper fazia do alimentar os pobres uma prática regular. Richard Greenham, ele criou um esquema, ele elaborou um esquema de compra cooperativa de grãos para poder ajudar os pobres a comprarem milho barato em tempo de crise. Eles tinham também uma grande preocupação com os desempregados. Esse Samuel Hartlib. Nisso eles seguiram o exemplo de Calvino, né? Calvino é impressionante. O Calvino, ele preocupava-se muito com o sustento de todas aquelas famílias de refugiados que vinham para Genebra. E
E ele fundou 2 hospitais em Genebra. Num deles havia uma indústria de tecidos, uma tecelagem e uma fábrica de louças. Tudo criado por eles ali para que pudessem empregar as pessoas, né? Então eles se preocupavam muito com as pessoas desempregadas. O Samuel Hartlib, ele insistiu para que todos os puritanos, todos os indivíduos que havia naquele tempo, fizessem uma distinção muito clara entre os incorrigivelmente ociosos e os involuntariamente desempregados. Né? Tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que não adianta, que elas não querem trabalhar mesmo e essas não têm solução. Mas tem gente que está passando dificuldade pelas próprias mazelas da vida, né? Outra coisa que eles faziam também, em termos de ação social, eles denunciavam as injustiças sociais. Isso eles sempre faziam. O Richard Baxter denunciou de púlpito uma série de pecados sociais. Ganhar mais pelos bens do que eles valem, fazer um produto parecer melhor do que é, esconder falhas no produto, pedir um preço tão alto quanto se pensa poder conseguir e tirar vantagem das necessidades dos outros. William Perkins, numa feira rural, denunciou os pecados da sua cultura. E na lista ele tinha tanto pecados pessoais como sociais. Ele cita alguns, né, dos pecados que ele citou nessa pregação. Ignorância da vontade de Deus e do culto, desprezo pela religião cristã, blasfêmia, profanação do domingo, acordos injustos nos negócios entre homem e homem, assassinatos, adultérios, usuras, subornos e extorsões. Thomas Doolittle, não confunda com aquele doutor Doolittle, né, que fala com os animais, né? Um personagem da literatura inglesa aí, que não tem nada a ver, tá? Esse aí não fala com animal nenhum, até onde eu sei, né? Pelo que eu pude pesquisar. Acho que ele falava só com pessoas, né? Mas o Thomas Doolittle, ele disse para os seus companheiros puritanos na Londres assolada pela peste. Lembram da peste? De 1660 65, 66, ele falou para os companheiros, né, para que eles tivessem um sentimento de companheirismo em relação às misérias com as quais os outros são incitados. E isto independe de sua condição espiritual. Não fizessem nenhuma distinção entre a pessoa que eles fossem ajudar. Eles ajudassem todos indistintamente. E esse sujeito aí, esse Thomas Vincent, que é um cara muito interessante, ele viveu, é um daqueles puritanos que viveu pouco tempo, né? Ele aqui deu quanto? 44, né? Morreu com 44 anos. Esse sujeito aí, durante a praga, ele transformou a casa dele num hospital. 7 pessoas morreram lá dentro, né, da praga. Tinha gente por todo canto, né, na casa desse sujeito aí. Esse Thomas Vincent, ele tem umas coisas interessantes, eu sempre acabo fugindo um pouco, né? Mas ele é muito interessante porque ele é um indivíduo que conhecia, viu, Newton, isso é interessante, ele conhecia o Novo Testamento e os Salmos de cor. Ele morreu com 44 anos. Todo o Novo Testamento e os Salmos ele sabia de cor. Isso é impressionante. Mas assim, é aquela coisa, esses caras... Com 12 anos o cara já sabia grego e hebraico. Tá? Então é outra cabeça, tá? É outro esquema. Né? A elasticidade dessas mentes, não é à toa que é nesse tempo aí da Renascença e coisa que você tem esses Leonardo da Vinci que aparecem, né? Indivíduos com capacidade fora de qualquer proporção. A nossa cultura é uma cultura mais de especialização e, portanto, não há a mesma elasticidade mental. Essa frase do Calvino ela é muito interessante em termos de ação social, de amor pelos outros. E Calvino com certeza foi um exemplo nisso, na medida em que Genebra recebeu aquela multidão de gente do mundo inteiro como refugiados, né? Olha o que ele disse. Deus imprimiu a sua imagem, a imagem de Deus, em nós e nos deu uma natureza comum que deveria nos incitar a prover um para o outro. O homem que deseja se isentar de prover para o seu próximo deveria se desfigurar e declarar que ele já não deseja ser um homem, porque enquanto nós formos criaturas humanas, nós devemos contemplar como em um espelho nossa face nesses que são pobres, menosprezados, exauridos, que gemem sob seus fardos. Se nos vem algum
mouro ou bárbaro, posto que ele é um homem, ele traz um espelho, esse espelho que ele falou, né? No qual nós podemos contemplar que ele é nosso irmão e nosso próximo. Não confundo aqui, ele não está dizendo que é um irmão em Cristo, mas é um irmão em Adão. Nosso irmão e nosso próximo, porque não podemos abolir a ordem da natureza que Deus estabeleceu como inviolável. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito. Para os puritanos, o novo nascimento, você ser um cristão, gerava automaticamente preocupação social. Se você é nascido de novo, você se preocupa com os necessitados, as pessoas que precisam. Olha o que o Cotton Mather diz sobre o seu pai. O pai dele é aquela figura que eu mostrei para vocês, que disse que Sócrates é um amigo, que Platão é um amigo, né? Cotton Mather sobre seu pai. Uma nobre demonstração deu ele de que aqueles que fazem boas obras porque já são justificados, não farão menos do que aqueles que fazem boas obras para que possam ser justificados, que são todas as outras religiões, né? O Espiritismo também. E que aqueles que renunciam a toda pretensão de mérito por suas boas obras abundarão mais em boas obras do que os maiores negociantes de méritos no mundo. Então havia essa expectativa sempre de que por gratidão os cristãos fariam muito mais, por serem justificados somente pela fé, fariam muito mais obras do que as pessoas que acham que são justificadas pelas obras, né? Será que é verdade isso? Em relação ao pai dele era. William Ames. Obediência interna não é suficiente por si, porque todo homem deve sujeitar-se a Deus. Nossos corpos devem ser oferecidos a Deus. Para o puritano é muito importante, nós vamos ver isso mais para frente, quando a gente falar um pouco mais da espiritualidade do puritano. Para o puritano é muito importante essa coisa da consagração, né? A minha mente é de Deus, por isso eu desenvolvo ela. As minhas mãos são de Deus, meus olhos são de Deus, meus pés são de Deus, todo o meu corpo é de Deus, né? E eu consagro isso. Eles consagravam isso, né? Eu existo para o Senhor. Esse era o pensamento deles. Algumas características da ação social puritana, só para a gente passar rapidamente. Começa sempre com o indivíduo. Eles não acreditavam muito assim em esquemas, em organizações. Eles achavam que se o indivíduo não tiver um compromisso com a ação social, aí a coisa não funciona. Essa frase do Greenham aí. Certamente se os homens fossem cuidadosos em reformar a si mesmos primeiro, e então suas próprias famílias, veriam as múltiplas bênçãos de Deus na nossa terra e sobre a igreja e a comunidade. Pois de pessoas particulares vêm famílias, de famílias cidades, de cidades províncias e de províncias regiões inteiras. Começa com o indivíduo. Se o indivíduo for transformado, a sociedade será transformada, né? Oposição à caridade indiscriminada. Eles não eram tolos, né? Indivíduos que não querem trabalhar, que não querem ocupar o seu papel social, pessoas que são pseudo-necessitados, né? Eles não ajudavam. Eles ajudavam o necessitado como a palavra determina. Como William Perkins diz ali, é a boa lei da nossa terra, agradável à lei de Deus, que ninguém deveria pedir se é capaz de trabalhar. Isso, evidentemente, ele está tirando lá de... Qual é o texto lá? Exatamente. Isso aí está em Tessalonicenses, né? Qual é a referência lá? Quem é que lembra? Segunda, né? 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Favorecer a criação de oportunidades. Vimos ali o exemplo do Calvino, falei para vocês aqui, né? Com a criação de fábricas para que possa envolver pessoas, né? Isso sempre é muito legal. Sempre no povo de Deus, sempre se levantaram empresários, pessoas dispostas a iniciarem negócios em que eles puderam empregar pessoas que precisavam. Isso sempre é uma coisa muito, muito valiosa, muito interessante, né? E preciosa aos olhos de Deus. Richard Stock, esta é a melhor caridade, aliviar os pobres ao fornecer-lhes trabalho. Beneficia o doador tê-los a trabalhar, beneficia a comunidade em não sofrer parasitismos, nem nutrir qualquer ociosidade. Beneficia aos próprios pobres. E eles eram indivíduos de ação. Ações concretas. Richard Baxter, por exemplo, ele era um pastor, né?
Mas ele criou um programa bem sucedido para capacitar os pobres para que eles trabalhassem na indústria têxtil. O Calvino também capacitava pessoas para que pudessem trabalhar e eles sempre se envolviam com isso. Não é só uma coisa só de boca, eles também não só davam o peixe, mas também ensinavam a pescar. Né? E não deixavam como a gente faz, né? Para um outro ensinar a pescar. Eles mesmos ensinavam a pescar. Né? Que é fácil a gente criticar, mas o que nós estamos fazendo? Essa aqui é sempre a pergunta. E, por último, sempre na cabeça do puritano, e isso é uma coisa revolucionária que veio com a reforma, livre exame das escrituras, sacerdócio de todos os crentes, a doutrina da eleição, tudo isso aí afetou a maneira deles encararem como as pessoas são, qual o valor do ser humano. Né? E por isso eles sempre buscaram a igualdade social. William Tyndale: a pessoa mais desprezada na região deve ser tratada como se fosse um irmão do rei e membro companheiro com ele no reino de Deus e de Cristo. Que o rei, portanto, não se considere bom demais para prestar serviço a tais pessoas humildes. Entenderam um pouquinho por que ele foi queimado na Bélgica? Certo? Bom, né? Ótimo. Eu não me lembro, eu não sei se foi ele que foi queimado depois de morto. Não sei se foi ele ou Wycliffe. Eu confundo muito os dois, né? Porque os dois traduziram a Bíblia. Eu faço muito. Foi o Wycliffe? Obrigado. Que foi desenterrado e daí queimado, né? Então foi o Wycliffe. O Wycliffe é mais antigo, tá? O Wycliffe é mais antigo que o William Tyndale. Hugh Latimer. Esse aqui foi queimado junto com o bispo Ridley. Os dois foram queimados juntos pela Rainha Maria a Sanguinária. E olha o que ele diz: o mais pobre lavrador é em Cristo igual ao maior príncipe. Sempre essa igualdade, né? William Dell: todos os cristãos são feitos sacerdotes igualmente para Deus. Sacerdócio de todos os crentes. Doutrina preciosíssima da reforma. E assim não há entre eles clero ou laicato, mas os ministros são aqueles escolhidos pelos cristãos. Eles não têm nem direito nem autoridade alguma neste ofício, senão pelo consentimento da igreja. É uma regra na igreja manter a igualdade entre cristãos, pois embora, de acordo com o nosso primeiro nascimento, há grande desigualdade, entretanto, de acordo com o nosso novo ou segundo nascimento, pelo qual somos nascidos de Deus, há exata igualdade, pois aqui não há melhor ou pior, maior ou menor. Para encerrar essa parte aí toda da ação social, encerrar o nosso momento de hoje, uma frase do Thomas Hooker: tome o santo mais inferior que já respirou sobre a terra e o mais bem preparado e estudado erudito. Pega esses dois. A mais inferior alma ignorante, que é quase um tolo natural, esta alma sabe e entende mais sobre a graça e a misericórdia em Cristo do que todos os mais sábios e entendidos no mundo, do que todos os grandes eruditos. Então, por mais simples que o indivíduo seja, se ele é um cristão, ele sabe mais sobre aquelas verdades mais preciosas do que todos os grandes eruditos juntos. Viram como ele sempre mantém essa tensão em perfeita harmonia, né? Quando ele diz isso, ele está desprezando a erudição, o conhecimento? É claro que não. Ele não está desprezando de maneira nenhuma. Agora, isso, em comparação, não vale tanto como conhecer a verdade do Evangelho. Então, gente, nós vamos encerrar essa parte hoje do puritano na sociedade. E eu creio que deu para a gente ter uma visão geral e perceber que o puritano é um cidadão extremamente precioso para a sociedade em que ele vive, em todos os aspectos. E o Moisés até estava falando do livro do Stephen Lawson, né, sobre Jonathan Edwards. E lá nesse livro, o Stephen Lawson ele cita, né, uma pesquisa que um grupo de sociólogos do estado de Nova York, que fizeram uma pesquisa para investigar, porque era fácil investigar, a descendência de Jonathan Edwards.
né? Jonathan Edwards, vocês sabem, ele é um filho do puritanismo. Ele já é depois da terceira geração, mas ele construiu o pensamento dele e viveu muito em cima do que os puritanos ensinaram. E eles fizeram essa pesquisa só considerando descendentes do sexo masculino. E aí, eles fizeram um levantamento o Edwards acho que morreu em 1700 metade do século XVIII. E aí eles fizeram essa análise mostrando a influência que a influência que a família puritana, ou uma família construída em cima de pensamentos assim, ou moldes assim, era capaz de exercer por gerações. E aí eles fizeram o levantamento. Esse levantamento aí não é feito por cristãos, né? Mas eles chegaram às seguintes conclusões. Dentre os descendentes, 300 pastores, missionários ou professores de teologia, né? 120 professores universitários, 110 advogados, 60 ou mais médicos, 60 ou mais escritores, 30 juízes, 14 presidentes de universidades, 3 membros do Congresso americano e 1 vice-presidente. Né? São os descendentes de Jonathan e Sarah Edwards. Né? Esse é o impacto por gerações, né, de uma influência, né, uma influência desse pensamento que nós temos aqui. Né. Eu acho que é interessante a gente olhar para esse tipo de dado, porque a gente vê que o impacto ele persiste mesmo depois que a igreja já começa a enfraquecer e tal, né, ainda há um reflexo social extremamente positivo. E que a gente possa aprender alguma coisa com eles. Em termos da educação, né, eu quero incentivar realmente, eu trabalhei com os adolescentes aqui e sempre converso com jovens e tal, e infelizmente a gente vê que hoje há assim não há uma preocupação em aprender. Tem que aprender, independente do que você faça, independente do que você venha a fazer no futuro. Desculpem, você precisa ter esse pensamento, né? Ser o melhor Apolo, ser a melhor Lucia, a melhor Flávia, o melhor Bruno, todos nós, os melhores que a gente puder, para o Senhor, para a glória dele, não para nós, para ele, né? Que a gente tenha esse pensamento, vamos estudar, a gente vê muita gente, não gosto de ler, não gosto de ler, isso é tudo que o velho enganador quer, que você não gosta de ler. Né? Começou mal, você já está num caminho perigosíssimo. Isso aqui é um livro, isso aqui se lê, certo? Então vamos tomar cuidado, né? Nas escolas o que a gente vê? Você quer ser popular? Não estude, tire notas baixas, né? Seja o pior aluno, né? Esforce-se assim nos esportes, né? Em coisas que não tem nada a ver com isso aqui. Agora, no conhecimento, seja o pior possível para você ter popularidade. Porque é isso que os jovens vão valorizar. Né? Parece realmente que o velho enganador tem conseguido grandes vantagens na nossa sociedade. Vamos tomar cuidado. Né? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma oportunidade que a gente teve de refletir um pouco sobre o que os reformadores e os puritanos vivenciaram. As ênfases deles, nós sabemos que eles tiveram erros, hoje eu acabei até citando alguns deles já, vamos falar mais sobre isso mais para frente. Mas a gente vê que somente grandes homens cometem grandes erros. E a gente te agradece pelos acertos que eles tiveram, pela maneira séria com que eles interpretaram a palavra e pelas ênfases que eles buscaram. Que a gente possa também crescer um pouco nisso. E obrigado pelo tempo que a gente teve aqui, obrigado pela dedicação de cada um que ficou aqui ouvindo com atenção, procurou aprender. Obrigado pela dedicação dos que trabalharam para que esse evento acontecesse. Obrigado pela vida de cada um deles, Senhor. E pedimos que Tu nos abençoe no regresso de nossas casas, nessa semana também, que a gente possa Te buscar e crescer para a Tua honra e glória. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, gente.